Algo que eu sempre gostei em Blue Lock foram suas metáforas visuais, sejam nas auras ou até mesmo na representação de cada personagem em algum painel específico ou para dar um simbolismo diferente em alguma representação de alguma forma. E o personagem que mais me cativa quando o assunto é essas metáforas visuais e esses desenhos é o Itoshi Rin, porque a monstruosidade que é passada pelos desenhos do Nomura, que é o ilustrador da obra, e pela genialidade do Kaneshiro, que é o autor, em construir e não só isso, também roteirizar as formas que essas artes serão desenhadas e como elas serão desenhadas e em quais momentos também vai ser dessa maneira, é simplesmente insano. E eu sei, demorou um pouco, eu fiz finalmente esse vídeo que eu estava bastante ansioso para fazer, que era o do Itoshi Rin, e juntei todas as informações dos aspectos que mais enriquecem esse personagem, que é o Rin, e que nos últimos arcos ele também me surpreendeu bastante. O Rin, ele era um personagem bastante interessante pra mim, mas que ainda faltava algo ainda precisava ser mostrado dele. E no jogo da Liga Não Egoísta foi bastante mostrado e eu gostei muito como a perspectiva dele, a ambição dele pelo futebol foi mostrada e como ela foi construída nesse jogo também. Me surpreendendo bastante, me deixou bastante animado também para ver essa grande final do arco da Liga Não Egoísta, porque até ali eu não sei vocês, mas eu tava começando a achar esse arco meio arrastado. O começo foi muito animador, o jogo contra o Sunshine City também eu gostei bastante. Mas não sei, o jogo com o Barou e algumas partes de cada jogo em si tava me deixando meio frustrado. E parecia que alguns capítulos, meio que as coisas não saíam do lugar, era só pra ter um capítulo ali semanal e ficar do mesmo tamanho. Então eu fiquei um pouco frustrado com isso na Liga Não Egoísta. Mas, felizmente, o último jogo foi muito bom e me deixou muito surpreendido com o final desse arco, com o desfecho dele em si, e também com surpresas e reviravoltas que eu não esperava. Mas como esse vídeo aqui vai ser mais para falar sobre o Rin especificamente, eu vou querer contextualizar primeiro algumas coisas sobre o Blue Lock e toda essa criação do rival perfeito, já que esse vai ser o principal assunto que a gente vai tratar aqui. A ideia do Blue Lock nunca foi apenas formar um time com os melhores atacantes do mundo. Na verdade, longe disso, já que ali apenas um deles vai se tornar o melhor atacante do mundo. Mas sim em criar um ambiente de constante evolução, formar egoístas obcecados por esse sentimento, de não se satisfazerem em onde estão hoje, sempre buscarem mais, criando um ambiente que crescer não é uma opção, mas sim uma obrigação no final das contas. Um sistema tão destrutivo que se você se sentisse satisfeito da onde chegou, seria completamente destruído. E vemos isso atualmente aonde o Nagi chegou, aonde a satisfação o destruiu, porque ele venceu o Ezagi. Na verdade, eu acho que naquele momento ali, o Nagi virou o melhor do mundo, mas por um único momento. Ele não continuou nessa constância, ele na verdade só decaiu, ele atingiu o ápice dele, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Blue Lock não é de recompensar uma constância exatamente, mas sim de recompensar a evolução. Por mais que o Nagi tivesse se mantido em constância, ele também não estaria evoluindo se ele continuasse só na mesmice ali. Se ele continuasse só jogando daquela maneira, por mais que aquela maneira ali que ele jogou contra o Izagi foi o auge dele, se ele só continuasse ali, uma hora ou outra os outros também o superariam. E se ele ficasse só ali estagnado, também levaria à mesma queda que ele teve. Então, no Blue Lock, a estagnação significa morte. E um trecho que deixa isso bem claro também é quando o Izagi, no jogo contra o Japão Sub-20, vai perguntar qual seria a forma de vencer aquele jogo pro Ego. Mas o Ego diz que estaria tudo bem em perder. O Blue Lock foi conhecido, de alguma maneira eles iriam viver, mesmo que sem o Ego ser o treinador. Mas é aí que o Izagi fala que se eles perdessem, isso significaria morrer, e isso eles jamais aceitariam no final das contas. Então era bom ele dar um jeito de fazer o Blue Lock vencer a seleção japonesa. E desde o começo o Ego deixa isso claro, que para você sobreviver no Blue Lock, você precisaria mudar sua mentalidade, crescer e se adaptar. Então uma pergunta é imposta aí, de uma maneira invisível no roteiro. O que realmente força as pessoas a evoluírem nesse ambiente? Seria o medo de desaparecer? O sonho dourado de ser o melhor do mundo sumir?
ou algo mais profundo? Bullock nunca destruiu os sonhos de alguém exatamente, porque aqueles mesmos jogadores escolheram estar ali. Ele destruiu suas mentalidades, para que eles deixassem de serem medíocres. Mesmo os que foram desclassificados, eles ainda optaram pela repescagem, como por exemplo o Kunigami voltou dela. E os que não passaram nela, ainda se forçaram a entrar num time 2 do Blue Lock, como a gente está sendo apresentado atualmente no mangá, com a citação do Kira, dele estar entre esses participantes do time 2 e entrar no top 3 do velho Baratsuta. E quando a gente olha para tudo isso, percebemos que só a ambição sozinha não bastava nesse ambiente. Mesmo os mais sonhadores ali acabaram por cair. O desejo precisava de um alvo, de algo que os fizesse queimar, que fizesse esse fogo dentro deles arder. Então o Block se aproveita disso para te cercar estrategicamente com espelhos, que refletem suas inseguranças e mostram seus rivais, lado a lado. Uma competição que poderia ser invisível, mas que ali é mostrada de uma maneira perversa para fazer esse fogo queimar cada vez mais. E se voltarmos no capítulo 1 de Blue Lock, as primeiras linhas da história nos dizem que goleiros, zagueiros e meio-campistas podem ser treinados, mas atacantes são uma anomalia, são criaturas completamente diferentes. Atacantes de verdade surgem quando o jogo está no momento mais crítico, no jogo mais decisivo, no momento mais fervoroso. E essa citação é dita novamente em outros momentos chaves e cruciais da obra, deixando claro essa representação e essa metáfora do fogo no mangá. Um grande exemplo desse fogo também é o Shigiri, que no começo da história reflete de uma certa forma o futebol japonês, de uma maneira meio desanimada, sem um fogo necessário para perseguir os seus sonhos. Shigiri então observa Izagi jogar com tudo que ele tem e se incendeia, e diz que não vai parar de correr até que sua chama se apague, até que ele se torne o melhor jogador do mundo. O fogo essencialmente funciona como um dos principais dispositivos estruturantes da história. Ego inicialmente percebe que o ambiente que os jogadores do Blue Lock são inseridos e cultivados é um ambiente morno, um lugar sem o calor necessário para se criar aquele atacante de nível mundial. Mesmo a figura mais promissora do Japão, o irmão de Rin, o Itoshitsai, indo para a Europa, notou que o futebol mundial, nas maiores ligas do mundo, queima de uma maneira que humilha esse ambiente morno do futebol japonês. Quando ele se reencontra com Rin, o clima estar frio não é apenas literalmente, já que ali eles provavelmente estavam se encontrando no inverno, e isso também é imposto de uma maneira simbólica, já que o fogo do futebol mundial é tão quente que o futebol japonês é congelante perto dele. Até o seu irmão, que tinha um potencial, ao revê-lo, ele emite somente no máximo um calor morno. É isso que Toshisai sente ao olhar para o futebol do Rin. Mas tudo muda ao chegarmos na partida do Sub-20, já que ali o Blue Lock supera as expectativas de Sai, acendendo uma chama na ordem já estabelecida. E quando o time do Japão Sub-20 se choca também com o calor do Shidou, já que ele é alguém muito empolgante e que carrega essa chama de atacante, eles também mudam e lentamente começam a fazer esse lugar lentamente ferver e começar a emitir um calor para o futebol mundial. E quando analisamos o Rin, sua aura representa a água, um conceito totalmente oposto do que é proposto pelos pilares centrais da narrativa e do projeto do Blue Lock em si, que é a associação com uma ideia que o herói do Japão será aquele que vai emitir o maior calor possível, uma metáfora poderosa, criando aquele conceito imposto em obras de que o herói carrega a chama como um símbolo de protagonismo e de brilho individual. E aqui o Rin ele é encaixado perfeitamente nesse conceito. E quando chegamos no início da Liga Não Egoísta, não vemos de maneira direta os jogos do Rin, por ele não estar no núcleo do Izagi, mas temos sempre nos finais de cada jogo vislumbres de como o time que o Rin escolheu, o PXG, está se saindo, e sempre como o Rin tem destruído todos esses jogos em sua grande parte. Algo meio assombroso, e que te causa um certo receio do que vai acontecer na partida contra o Izagi e o time do Bastard de Munique. O Rin continua sua evolução ao topo do ranking do Blue Lock novamente, já que antes, ele, entre aspas, saiu desse posto, já que quem foi o herói da partida contra o Sub-20 foi o Izagi, mas ele volta a ascender como o número 1.
valendo até aquele momento 198 milhões de ienes, e com sangue nos olhos pronto para vencer o Izag. E eventualmente esse confronto chega. Bastard versus PXG se enfrentam pela grande final da Liga Não Egoísta, o confronto que iria decidir o futuro herói do Japão. E apesar das tentativas nesse jogo, o Rin era bastante ofuscado nele, pelo Izag, pelo Kaiser, não conseguindo criar jogadas, ou quando ele tentava, sempre faltava alguma coisa nelas. Até que então acontece o seu grande flashback. Então nós descobrimos que o Rin ele teve uma infância bastante solitária. Seus pais e as outras crianças achavam que ele tinha algumas tendências um pouco violentas. Ele vivia quebrando seus brinquedos, quebrando os objetos da casa e agindo de formas impulsivas, e isso afastava as pessoas dele. A única figura constante ao seu lado era seu irmão Sai, o que mostra a profunda relevância que o Sai tem com o passado do Rin, o porquê que o Rin é tão apegado ao Sai no final das contas. E daí, com esse contexto, a gente começa o flashback, com o Rin quebrando mais um brinquedo, sem ele perceber, é claro. E ele também estava babando, a mesma assimilação que tem quando ele se concentra demais no futebol. Aí ele já demonstrava isso também, essa concentração. Sai, aparece e limpa o rosto do irmão, e os dois saem juntos. E nesse mesmo momento, o Sai diz a frase que se tornaria uma corrente emocional para o Rin. Não importa o que aconteça neste mundo, eu sempre serei o seu aliado. Essa promessa ficou gravada na mente do Rin, mesmo depois da relação entre eles ter ruído, mas isso não queria dizer que o Rin ainda não era aprisionado a esse sentimento. E a sacada da água vem nesse momento, quando o flashback introduz um elemento simbólico bastante significativo, o brinquedo de um monstrinho semelhante a um Godzilla, que, se a gente tentar colocar nos filmes do Godzilla, ele é um monstro marinho, uma criatura do mar, querendo ou não. Rin, ele era fascinado por esse monstrinho do Godzilla. Também gostava bastante de documentários de animais predadores e de ver algumas cenas violentas relacionadas a esses animais, como eles caçando ou eles matando outros animais. Quando o Sai acaba por perguntar o porquê que o Rin gosta tanto daquele monstro da série infantil, o Rin responde: porque ele sabe que ele vai perder para o herói, mas mesmo assim ele continua. Ele coloca a própria vida em risco apenas para tentar destruir o herói. Essa frase revela bastante a essência do ego do Rin, que é a destruição. Então, desde a sua infância, o Rin ele já tinha essas essências de destruição e da água se misturando entre si para formar uma única aura, um monstro que apaga futuros heróis. Por isso, ele é representado pelo elemento da água, pois ele apaga o calor deles, apaga suas chamas antes que elas cresçam. A destrutividade de Rin se manifesta em sua habilidade de apagar incêndios mais violentos. Ele não apenas supera seus adversários, ele anula o brilho deles, ele reduz tudo a cinzas úmidas. Rin humilha seus adversários, os destrói por completo, como se fosse literalmente uma aniquilação. E então voltamos para a partida, onde o Rin compreende o seu verdadeiro eu interior. Seu estilo de jogo não é apenas destruir o adversário brutalmente, é apostar a própria vida em cada jogada, dar tudo de si, se entregar por completo para aniquilar qualquer chance que seus oponentes tivessem naquele momento. Rin se torna uma verdadeira besta em campo. Ninguém consegue detê-lo e nem mesmo o Izag consegue ler o seu estilo de jogo. Ele se torna tão destrutivo e imprevisível que ultrapassa qualquer padrão que a gente já tenha visto dentro do Blue Lock. E de uma maneira até que bem cruel, a gente vê que o ego do Rin ele é destrutivo não por buscar uma superação, mas por ele buscar uma negação. Rin quer negar seus sentimentos quanto a seu irmão, negar sua infância, negar tudo que o impediu de ser o que ele queria ser. O Rin destrói sua humanidade com um método, uma precisão muito cirúrgica, até restar apenas um ser, um jogador perfeito, perfeito para destruir qualquer outro jogador. Loki mostra isso de uma forma brilhante, mostrando que como uma besta ele é destrutivo, capaz de ultrapassar todos, e como a água ele vai apagar a chama de todos os jogadores que entrarem em seu caminho, os destruindo e os aniquilando da pior maneira possível. Mas mesmo se tornando uma anomalia, isso ainda não era o suficiente para ele.
o Rin começa a ter visões do Sai durante a partida do PXG, e isso leva a buscar algo ainda mais forte para superá-lo. Em um momento crucial, ele até interrompe uma jogada certa de gol. Era só ele chutar, mas ele acaba fazendo de um jeito que satisfazesse o mais ainda. Essa obsessão o leva a evoluir de forma assustadora. Ele ativa o olho do Imperador de forma inconsciente até, e mais do que isso, cria um método único de usar ele. Mas ainda faltava o herói perfeito para ele poder destruir. E aí o Izag aparece como essa figura. Uma figura similar ao Sai na cabeça do Rin. Eles têm estilos de jogos parecidos. Izag também tem uma qualidade única, que é a capacidade de evoluir absurdamente rápido durante jogos. E ele é o único dentro do bloco que conseguiria acompanhar esse ritmo também do Rin. E essa rivalidade entre os dois se intensifica ainda mais. O confronto chega até um ponto que o Kaiser precisa se aliar com o Izag para eles conseguirem lidar com o Rin, porque sozinhos eles não iam conseguir superá-lo. Ele é assustador. É tudo que você tem, Izag Yoichi. Venha com determinação de morrer. Venha para me matar. Com uma existência tão morna, você está desclassificado para ser o meu rival. E após esse massacre que o Rin faz com o Izag, ele passa a bola para o Charles e fala que não importa o que ele faça, apenas destrua tudo. Dê o passe mais cruel que ele precisa. Com isso, o Charles faz o passe, mas um passe que tanto Rin quanto Shidou poderiam alcançar. O passe realmente mais cruel de todos. Um passe que iria decidir quem seria o verdadeiro monstro ali. Mas enquanto a bola cai, algo surge na mente de Rin. Algo em seu interior falava: esse é o seu limite. Você não pode ser o melhor do mundo. Se eu não superar essa imagem, eu não posso evoluir mais. Você é apenas um irmãozinho insignificante, vivendo na minha sombra. Sai daqui, Rin. Eu não preciso mais de você na minha vida. Droga. Alguém me dê um novo impulso. E então alguém destrói essa sombra na mente de Rin. Esse alguém era Izag. Izag aparece e então o impulso de atacar retorna. A vontade assassina de Rin avança novamente. Eu quero morrer com você. Uma imaginação de destruição sem precedentes. Meus desejos, esse impulso, eu quero liberar tudo. Acho que é porque é você, afinal, Izag. E dessa maneira, o Rin faz um chute de impacto. Você está dando um chute livre no ar, seu monstro. Nesse momento, o Izag e o Rin eles se chocam, e o Rin chega até mesmo a sangrar depois do choque. Mas isso não era nada, afinal de contas, ele usou tudo que ele tinha. Ele literalmente apostou a sua vida para tentar fazer esse gol. Tudo de si estava nesse lance. E dessa maneira ele despertou. Izag serviu apenas como um personagem de apoio. Alguém para despertar o talento de um prodígio. E dessa maneira o Izag se viu contra uma parede indestrutível. Um patamar que de maneira lógica era inalcançável. Seu rival era literalmente perfeito. A água que conseguiria apagar a chama que ele tinha dentro de si. Ele era um verdadeiro gênio. Alguém sem falhas. Alguém invencível. Um ser que não adiantava o raciocínio mais racional que o Izag conseguiria ter. Ele era impossível de explicar. E dessa maneira, Izag teve que se destruir para poder vencer Rin e chegar ao topo do bloco. Mas esse assunto tá no meu outro vídeo aqui do canal, que é sobre o Izag. E se você não conferiu, vai lá dar uma olhada. Como também tem os outros vídeos aqui do canal, e também você pode dar uma conferida lá. E eu também queria agradecer ao apoio de vocês e a repercussão que esses últimos vídeos tiveram comparado ao tamanho do que o canal era. Ele cresceu de uma maneira até que bem grande. E muito obrigado, rapaziada, do fundo do meu coração. Obrigado por vocês estarem começando esse sonho aqui comigo. Mas por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo aqui com algum amigo seu, com alguém que também curte esse assunto. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou.